Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, purificai os meus lábios e o coração, que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho dessa terça-feira está em Lucas 6, de 12 a 19. Evangelho do dia 10/9/2024. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Cariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosas multidões de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro, Sidônia, e foram para ouvir Jesus e seres curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espírito mau, impuro, foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o início deste evangelho, muito interessante, que Jesus entra em oração e passa a noite toda rezando, a noite inteira rezando, você imagina. A gente fica se questionando, né? Se ele é Deus, por que rezar tanto? Jesus não precisava de se fortalecer na oração, porque ele já é forte, ele é Deus. Mas ele quis dar exemplo para nós, ele veio para nos orientar, para fazer de nós discípulos dele, para continuar a obra de salvação, que é a igreja. Veja que Jesus entrou em oração e Deus deu discernimento a ele para escolher as pessoas certas para começar a missão de Jesus aqui na terra. Foram 12 homens, apóstolos de Jesus Cristo, que vieram, que formou a igreja primitiva. Assim mesmo, teve um que traiu, que foi o Judas Cariotes. Depois ficou 11, mas depois botaram outro no lugar. E aí se deu início à Igreja de Jesus Cristo, que hoje chama a Igreja Católica Apostólica Romana. Aquela que ficou na terra, até o dia de hoje, existe para salvar a humanidade. A Igreja de Jesus é formada desses homens que não se desviaram dessa doutrina salvadora, desses 12 que Jesus escolheu no primórdio da igreja. Pedro como chefe, o primeiro papa da igreja foi Pedro. E Pedro até hoje são 266 papas passaram pela igreja. Mas
a igreja, eu repito, é informada dos homens e mulheres que têm a verdade na mente e no coração, que pregam, que falam e vivem essa verdade, que é a doutrina santa da igreja, doutrina da salvação. Que tem muitos católicos, meus irmãos, por aí, a favor do aborto, a favor de ideologias, de gêneros e outras ideologias, a favor de coisas erradas, bem light mesmo, católico que não mostra ser católico, nem parece ser católico. Se você for observar a doutrina de Jesus Cristo, a verdadeira doutrina primitiva, ela nunca mudou. Se alguém quiser mudar, aí vai responder diante de Deus, porque não pode mudar. Infelizmente, hoje a gente vê muitas coisas relaxando dentro da igreja, muito relaxado. Tem padre, tem bispo, tem leigo, tudo relaxado, fazendo besteira, falando besteira. Tá cheio. Infelizmente. Acompanho muitas reportagens sobre isso, é triste a gente ver. A gente percebe que as coisas é estranha, muito estranha. Lá no site do Vaticano tem uma fala do Santo Padre, o Papa, que é contra a igreja, porque ele está falando sobre Nossa Senhora e aponta para a imagem dela, falando sobre Nossa Senhora, e diz que a gente não nasce santo. Eu concordo, não nasce mesmo. Nós nos tornamos santo. Ninguém nasce santo, nos tornamos santo, e isso vale também para ela, para Nossa Senhora. Aí ele errou. Mas o Papa erra? Acontece. Felizmente, né? Nossa Senhora. Aí ele negou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora nasceu virgem. Nossa Senhora foi preservada do pecado original, porque é o ventre dela que ia receber o Filho de Deus, sem pecado. Nossa Senhora não podia ter pecado, porque Jesus não tem pecado. É puro, é livre, isento do pecado. Então, Deus preparou Nossa Senhora para receber o Filho dele no ventre dela. Veio como criança. E a história, todo cristão sabe um pouco, né, da história. Então, ele disse uma coisa que não está de acordo com a igreja, com o documento da igreja. Nossa Senhora nasceu preservada do pecado, a Imaculada Conceição, santa. Não teve pecado original com ela, porque ela foi preparada por Deus para receber o Filho de Deus no seu ventre. E aí daquele que negar isso, viu? Vai responder também diante do tribunal de Cristo um dia. E a gente vê que o próprio Jesus ficou a noite toda em oração. Que exemplo, né? Meus irmãos, a gente vai rezar, às vezes fica tão preguiça, né? Tanta preguiça de rezar. Não vou rezar o texto de Nossa Senhora não, porque o texto de Nossa Senhora é longo, demora, não sei o quê. Meus irmãos, não demora não. 20 minutos você reza o texto bem rezado. Jesus passou a noite inteira em oração para escolher seus discípulos, seus apóstolos. Que a gente também, na hora de tomar qualquer decisão, entremos em oração. Que não seja a noite inteira, mas reze pelo menos o texto de Nossa Senhora. Só 20 minutinhos. Antigamente, quando era preguiçoso, nessas coisas espirituais, eu também pensava assim. Mas hoje não penso assim. Olha, eu rezo isso aqui em 20 minutos, bem rezado. Eu rezo 4 todos os dias, porque é o rosário de Nossa Senhora. São mistérios gozosos, mistérios luminosos, mistérios gloriosos e os mistérios dolorosos. Forma o rosário de Nossa Senhora. Antigamente era 3 terços, mas o Papa João Paulo II, Santo Padre,
Papa João Paulo II acrescentou mais uns mistérios gloriosos para a glória de Deus e para a Igreja. Papa João Paulo II deixou o mistério luminoso. Então são 4. Mas reze pelo menos um todos os dias. Nossa Senhora pede muito, muito para a gente rezar o texto, que é a oração predileta dos papas, todos eles. Não sei esse aí, como é que é, que eu não sei ainda não, mas todos os papas dizem que a oração do texto é muito boa. Todo cristão deve rezar o texto de Nossa Senhora. A gente precisa fazer momentos de oração, pedindo pela conversão dos filhos da gente, da família, que o Espírito Santo venha sobre a casa da gente, ilumine a casa da gente e remova de dentro dessas casas todas as trevas que entra através dos meios de comunicações modernos, das redes sociais hoje. Que o Espírito Santo expulse todo o espírito maligno que está atazanando a vida do teu filho, da tua família, que está atazanando o seu vizinho. Que o Espírito Santo de Deus ilumine as casas, ilumine a sua rua, seu bairro. Que a luz do Espírito Santo brilhe sobre cada coração, cada mente, para que viva de acordo com a vontade de Deus, do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo de Deus todos os dias, nas suas orações, que Ele venha sobre você, sobre sua família, proteja dos ataques de Satanás, que hoje vem pelas redes sociais, pelo celular na mão do seu filho, tua filha. Ali está todo tipo de pornografia, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Violência, filmes violentos, programação inadequada, que não é adequada para um cristão. Como é difícil, meus irmãos, hoje. Como hoje é difícil. Precisamos rezar muito pelos nossos filhos, para que o Espírito Santo de Deus toque no coração de cada um. Converta o coração dos filhos da gente para Deus. Que é só oração. Você quer até evitar, mas não consegue. É muita briga, é muita guerra da sua própria casa, se você quiser evitar essas coisas. Hoje, se você ousar tomar o celular de um adolescente, esse adolescente entra em pânico, em depressão, e você não pode fazer nada. Corre risco até de ir preso por essa tal justiça que, infelizmente, tá aquela história, né? O posto mija no cachorro hoje. Hoje você está certo, mas para eles você está errado. Para certas leis você está errado. Infelizmente, você não pode mais educar um filho, porque o Estado pode lhe prender. Infelizmente está assim. O rabo abana o cachorro. Tem jeito. E a gente tem mais aqui rezar, fazer momentos longos de oração. Jesus ficou a noite inteira. E o final do Evangelho diz que as pessoas tocavam em Jesus, porque uma força grande saía dele. Porque Jesus é Deus. E cada um de nós que tiver o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que o Espírito Santo, quando ele está sobre a gente tem força também. Força espiritual. E você pode receber a cura através de um discípulo, de um missionário que tenha essa força do Espírito. Que o Espírito é quem cura, Deus é quem cura. Você é só um instrumento.
A gente tem que colocar as mãos sobre os filhos da gente, netos, qualquer pessoa, parente, e rezar sobre o teu filho que estiver doente. E é curado, é curado. Eu já recebi essa graça aqui na minha casa. Filho meu pequenininho, com 2 anos, estava com uma febre muito braba. E eu coloquei a mão sobre ele, pedi a Deus que ele curasse, que nem ela curou. Que nem ele curou a sogra de Pedro de uma febre terrível. E esse menino ficou curado na hora, instantaneamente assim. Ele estava desmaiado no meu braço. Daqui a pouco abriu os olhos e saiu andando pela casa. Isso me deixou maravilhado, porque eu vi ali a presença de Deus, naquele momento ali no meio de nós, na minha casa. Porque eu pedi com fé. Se você pede com fé, não tenha dúvida. Não tenha dúvida no coração que Deus vai lhe dar a cura. Seja lá de que for, não interessa. Para Deus não existe doença grande e pequena, para Ele tanto faz. O milagre acontece, pode ter certeza. Que Deus abençoe cada um de nós nessa terça-feira. Que o Espírito Santo ilumine nossas famílias, nossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado nossa Mãe Maria Santíssima.